Olá, sejam bem-vindos ao Visionários, o seu espaço de liderança, gestão e inovação aqui na RS Play. Olá, Fernanda. Olá, Camila. Olá para você que acompanha o Visionários aqui no canal 524 da Claro TV. E você pode nos assistir também em todas as plataformas digitais da emissora. O Visionários é o seu encontro com o mundo dos negócios, de inspiração, de pessoas que transformam desafios em grandes oportunidades. E o nosso convidado de hoje tem uma trajetória sólida, unindo contabilidade e direito para apoiar empreendedores na construção de seus negócios sustentáveis e seguros. Ele é advogado, especialista em direito tributário e empresarial, coordenador do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, também presidente da 12ª turma do TED OAB-RS, membro da Comissão Especial de Direito do Tribunal da OAB, entre outras tantas coisas. É um convidado muito especial. Sócio-diretor da Sociedade Martins Advogados, tem uma relação direta com o esporte, onde foi presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Internacional, é ex-vice-presidente do Esporte Clube Internacional de 2002 a 2010, conselheiro nato do Internacional e conselheiro consultivo do Internacional. Um vasto currículo, um líder inovador, ético que acredita na justiça fiscal. Estamos recebendo aqui Mário Sérgio Martins, seja muito bem-vindo ao Visionários. Boa noite a vocês, boa noite a quem nos está vendo aí. Camila, Fernanda, é um prazer imenso estar aqui. Esse programa que, para nós, iniciou dia 28 de agosto, é um presente para nós, né? Até porque a 524, ela iniciou há pouco tempo, mas deu para notar que veio para ficar. É um prazer imenso estar aqui conversando com vocês e eu fico à disposição. Vamos começar a nossa conversa e eu quero saber o seguinte. Mário Sérgio, você começou como contador, mas bem lá atrás, passou pela contabilidade e depois trilhou o caminho do direito empresarial e tributário. Como essas duas formações complementam hoje a sua prática profissional? É verdade. Conta essa história pra Eu iniciei lá gente. atrás, na década de 80, fazendo ciências contábeis na nossa querida PUC, né? Depois fui fazer direito na Unicinos e optei pelo tributário. E, evidentemente, contabilidade, direito tributário e direito empresarial, elas se complementam, não tem dúvida disso, né? E isso tudo voltado para o empresário. Quando eu falo empresário, o empreendedor, é aquele empresário que cuida dos seus negócios, mas precisa de um auxílio, né? Nesse país aí, cuidar da questão fiscal É desafiadora, é desafiador. muita mudança. Muita mudança, Acompanhar nós temos tudo. várias alterações, entra governo, sai governo, nós estamos alterando todos os dias a legislação tributária, não sabemos o que é bom, o que é ruim. Nós temos uma justiça, um STF, né, que infelizmente não nos inspira confiança, e eu falo nisso não por eles, mas pelos julgamentos que acontecem, né, e isso traz um prejuízo muito grande para o empreendedor, para a pessoa que resolve tocar o seu negócio, resolve ser empresário, né, na acepção da palavra, né, e encontra isso. E é exatamente aonde que nós entramos, para auxiliar o empresário e o empreendedor nas opções fiscais, naquilo que é importante, para que ele não seja engolido financeiramente pelos tributos. Porque uma empresa mal gerida tributariamente, ela pode achar o caminho da falência. E eu estou sendo muito bem claro em relação a isso. O cuidado que nós temos que ter nas questões tributárias de nossa empresa, do nosso negócio, faz com que o nosso negócio cresça, desde que o empresário saiba empreender. E empreender nesse país não é fácil. É um grande desafio, não é para os fracos. Não é para os fracos. Com toda certeza. É verdade. E Mário Sérgio, você fala muito sobre ética e credibilidade como pilares fundamentais, né, na carreira, nas empresas. Como manter esses valores em um ambiente empresarial que é tão competitivo? Primeiro, ética ela não está voltada, e ética é geral. Nós temos que ter ética Na vida. simples, né, na vida. Né? A ética quer dizer a responsabilidade, a ética quer dizer a ser parceiro, ser honesto, colocar o nosso trabalho, cumprir o nosso contrato. Ser ético é quando a gente avisa para o empresário, no caso do empreendedorismo, que, olha, não está certo. Mesmo que o contrato vai dar dinheiro para a minha empresa,
que vou te auxiliar, tu vai ter um problema ali na frente. Não é todo o procedimento que tu tem que aceitar do empresário. Isso é ética no empreendedorismo. Agora, a ética na vida, ela nos traz uma importância fundamental, né, para as relações das pessoas, né? Porque o sujeito ético ele consegue participar, consegue ter um nivelamento com o seu parceiro, com a sua parceira, com o seu amigo, com a sua família, né? De formas que ele consegue trazer para dentro de qualquer negócio uma palavra chamada credibilidade. E sem isso nós não vamos a lugar A nenhum. lugar nenhum. Com certeza. E voltando ao sistema tributário brasileiro, é um dos mais complexos que existe, um grande desafio para o empresariado, para o empreendedorismo, lidar com esses desafios do tributário. O que você me diz em relação aos principais desafios dos empreendedores hoje para tentar driblar com toda essa situação? Exatamente o que disseste, a organização, o entendimento, saber o que é, o que se quer. A complexidade do direito tributário, ela atrapalha. Ela atrapalha. Burocratiza também. Eu sempre digo que o pior cobrador que tem é o governo, porque a legislação é tão grande que ele mal sabe se ele está cobrando certo ou errado. Por isso nós temos essas questões aí de verificação, de busca de impostos mal pagos, de administrar isso, ir para o judiciário para buscar valores que tu pagou e não devias ter pago, né? O desafio é muito grande para que o empreendedor entenda que e o desafio é maior porque é burocrático demais. Claro. Né? Se nós tivéssemos, ou agora tivemos uma alteração na legislação tributária, né? Ela iniciou muito bem. Né? Hoje ninguém entende para que lado ela vai. Pois é. Ela não simplificou o que nós queríamos, Claro. ao contrário. Nós temos um país federativo, né? Onde as confederações, cada uma puxa para o seu lado. Né? Lá o Nordeste quer entender que é melhor que o Sul, São Paulo, Sim. que é o eixo, que é o grande gargalo financeiro do país, né? Ele entende que tem que ser tudo para ele. Evidentemente que ele é o estado que mais produz, é o estado que mais consegue manter o PIB lá em cima. Não temos dúvida disso. Agora, não é só ele. E isso traz um problema tributário muito grande. É uma coxa de retalhos que eu entendo que ela não vai ter fim enquanto nós tivermos um governo solidário com o empreendedor. Enquanto nós tivermos um governo solidário com o seu caixa, e enquanto o governo não entender que ele não produz, né? Quem produz são os empresários, quem produz são os empreendedores. O governo ele tem que administrar isso. Claro. E quando ele entender que ele é o sócio mais caro que nós temos no empreendedorismo, e ele entender que isso é ruim para o negócio, enquanto isso não acontecer, nós vamos ter dificuldades. Exatamente. Aproveitando esse gancho da reforma tributária, na tua percepção, quais são os avanços que essa reforma pode trazer e quais pontos ainda trazem grande preocupação? Os avanços que ela pode trazer é a simplificação. Enquanto não tiver a simplificação do tributo, nós não sabemos o que nós vamos pagar daqui a um ano. Né? Nós não sabemos como vamos produzir para pagar qual é o imposto que eu estou devendo, afinal, né? Nós vamos ter dificuldades. Tá? E o avanço que nós temos que ter em relação a isto é compreender, e eu vou ser repetitivo nesse momento, que o governo não pode ser sócio das empresas. Sim. Ele tem que ser um facilitador. Enquanto ele não entender que o facilitador, o governo sendo um facilitador, ele vai fazer aquilo que ele tem que fazer, que são obras para capacitar que as empresas possam produzir. Né? O governo tem que aplicar na questão social, não a questão do empreendedorismo. Ele não tem que visar uma fatia, ele tem que auxiliar para que o empreendedor possa aumentar o seu negócio e aí sim cobrar o seu imposto. Não pode ser o contrário. E aí você fala de todo esse trabalho que vocês desenvolvem. É um trabalho consultivo, de orientar o empreendedor, o empresário, do que fazer, tendo a leitura clara da tributação, e de qual espaço dá, não só no remediar. Né? E aí a gente passou por enchente, a gente passou por pandemia. E falando desse trabalho consultivo, me traz essa leitura para quem está nos assistindo, qual é a importância de ter esse suporte, de ter esse olhar para que esse empreendedor se organize melhor, se planeje melhor e tenha a sustentabilidade do seu negócio, né? Porque é justamente isso, a gente não consegue ter previsibilidade. A gente está hoje aqui sem saber o que vai ser daqui a um ano. É verdade. Nós tivemos dois momentos, um momento mundial, que é a questão da pandemia, né?
que ela iniciou sem nós, eu duvido que qualquer um de nós sabíamos lá no início de 2020 o que ia acontecer com o mundo, né? Tivemos nossas frações, nossos medos, as nossas angústias, né? Nos pegamos na família, para mim a família é o centro de tudo, né? É a base de tudo, mas ninguém sabia acontecer. Então foi mundial aquilo. Então fugiu, daí sim, fugiu das questões de um país como o Brasil ou qualquer outro país. Ela globalizou e nós tivemos que aprender a lidar com isso. E isso trouxe um problema muito grande financeiramente com o mundo, né? E aí que nasceram as lideranças. Boas lideranças e lideranças que tendiam ao fracasso. Né? As lideranças políticas, elas no meu caso, no meu entendimento, perdão, não resolveram nada. Né? Ali foram políticas mesmo. A tendência era, eu quero dizer que eu sou o pai dessa solução, eu vou solucionar para depois colher os votos depois. Totalmente e votos partidário, mesmo. Né? E os empresários tiveram que arcar com os seus negócios. O governo não deu nada para ninguém. Né? Eu estou falando do reflexo da pandemia no país. Tá? O governo devolveu o imposto que eu paguei. Né? Quando vinha aqui o nosso governo federal, estadual ou os municípios, né, dizendo que eu vou dar casas, eu vou... Não, eles estão devolvendo aquilo que tiraram e aquilo que estão dando a mais, eles vão cobrar depois. Né? Diferente de outros países europeus, por exemplo, o América do Norte, né, que ela realmente ela fez parceria com os empresários, com as pessoas físicas naquele momento, mas para o crescimento. Não visando um ganho político. Evidentemente que em algum outro país aconteceu isso. Então o país nosso se viu muito mal com a pandemia, em termos financeiros. Muito mal mesmo. Ele não soube administrar o que era a pandemia. E para nós todos a pandemia era uma coisa desconhecida, totalmente desconhecida em relação a isso. E nós tivemos dificuldade. Tu vê, um país inteiro ficou em casa durante 8 meses, 9 meses. Né? Sabe o reflexo financeiro que isso dá? Nós sabemos disso. E foi muito gigantesco. O país não soube administrar isso economicamente, financeiramente. Nós tínhamos uma briga política de um governo que saiu, né, e um governo que estava entrando, e nenhum dos dois conseguiu ver que a tendência mundial era socorrer as empresas, mas não ser sócia das empresas naquele momento. Socorrer as pessoas físicas, mas não ser sócio das pessoas físicas. O fato de eu dizer, vou na frente de um programa de televisão e dizer o seguinte, ou naquelas entrevistas bombásticas que aconteceram no país, não, eu vou ajudar isso, eu vou ajudar aquilo, eu vou fazer isso, estão devolvendo. A mesma coisa aconteceu com a questão da enchente recente, as 2 enchentes que nós tivemos, 2024 e 2023. Né? Aí vem o governo que nós tivemos, ninguém teve culpa daquilo, foi insuperável. Para quem conhece um pouquinho da geografia de um país ou de um estado como o Rio Grande do Sul, sabe que aquilo não foi culpa de A, B ou C. Foi culpa lá atrás. Gente, nós estamos numa modificação de um clima que nós também não conhecemos. Claro. Ele está vindo aí. Então, não houve... E aí começaram as questões políticas de culpar A, B ou C, era o prefeito, era o ex-prefeito, isso, aquilo, sem olhar para o que estava acontecendo. Né? E a partir dali, flertaram com a questão política de novo. Né? E sabe lá como é que vão resolver isso. Essa economia, essa enchente tornou um problema muito grande para a economia. Eu disse a um outro programa de televisão muito parecido com o nosso, que nós estamos fazendo nesse momento, que nós vamos pagar pelos próximos 10 anos isso no Rio Grande do Sul, e é verdade. Nós vamos pagar. Eu advogo também para a área do agronegócio e sei que essas pessoas elas estão patinando, elas estão vivendo de empréstimos, elas mesmo que tenham uma safra boa, mesmo que elas consigam ter um engorde de gado muito bom, terão dificuldade sim. Por quê? Porque quando eles conseguem respirar, o governo toma o respiral dela, toma a máquina de respiração dela, ela fica sem respirar novamente. Isso é um problema. Então foram 2 momentos muito diferentes e o país não soube viver com os 2 momentos. Pois é. Você trouxe aí 2 momentos em que a nossa resiliência ela foi testada. Como é que você dá, com a tua vasta experiência, Mário Sérgio, um conselho para aquele jovem advogado, para o jovem empreendedor que está começando agora? O que é fundamental para que ele se mantenha vivo, respirando
com oxigênio como empresário Tu nesse país. conceituaste na tua pergunta, a resiliência. É a primeira coisa, né? Nós temos que saber o seguinte: se eu quero ser empreendedor, se eu quero ser empresário, se eu quero ter uma sociedade de advogados, se eu quero partir para a sociedade de administração, dar uma assessoria, um escritório de contabilidade, que são aquelas profissões que gravitam em torno das empresas, em sua grande maioria, porque às vezes nós precisamos de um engenheiro, um arquiteto, mas não sempre. Claro. Um contador, um advogado, um administrador de empresa, e nós precisamos sempre, eles têm que estar ao nosso lado. Então eu digo assim, não só para aqueles que prestam serviço, mas aqueles que exercem a profissão principal da sua empresa, o negócio principal, né? Prestem atenção no que está acontecendo no mundo. Nós temos aí, nós temos aí uma alteração de negócio, né, chamada inteligência artificial. Preste atenção nisso, vai mudar o mundo, já está mudando. Já está mudando, já é vai uma mudar realidade. o conceito de como nós vamos cuidar dos nossos negócios. Né? Ela é boa, ela é ruim se não souber tratado muito bem com ela. Então, a inteligência artificial, para os novos empreendedores, ela tem que estar instalada na sua mesa, tem que estar ativamente olhando para o futuro e pensando o seguinte: pô, isso já veio para ficar, já está aí, entendeu? Não basta eu ser empreendedor, eu empreendedor do meu pai, do meu avô, eu aprendi a ser... Claro. Não, o meu avô e meu pai tinham um empreendedorismo totalmente diferente do meu. Totalmente. Totalmente Isso é diferente. verdade. Hoje nós temos aí uma questão, uma cultura diferente por causa da tecnologia diferente. E como hoje a IA se aplica no direito empresarial e tributário? Muito, muito, muito. Se aplica muito. Nós temos que ter o cuidado, né? Aí também tem a ética. Aí ela impera a ética. Eu tive oportunidade agora na cidade de advocacia de dar uma palestra sobre a ética e o direito, né? A ética e a advocacia, e fui muito claro com os meus colegas, tá? Vocês, e aí eu vou falar para a Casa de Advogados, vocês são o advogado, vocês são a parte pensadora. Não deixe que a inteligência artificial tome parte disso, e vale para todos. Porque de a pouquinho nós não vamos ter mais empreendedores, não vamos ter mais advogados, não vão ter mais jornalistas, porque de a pouquinho uma IA vai me fazer as perguntas todas, Claro. eu vou participar de um programa da minha casa e a inteligência artificial vai porque ela pensa. Inteligência artificial, na acepção da palavra, Sim. inteligência. Ela pensa, ela age. Ela consegue fazer, eu consigo fazer perguntas e questionamentos para ela e ela me responde exatamente no tema que eu estou perguntando e vai mais longe. É desafiador. Né? Então nós temos... Tem pessoas se consultando com a psicóloga da IA. Não. Eu já ouvi falar. Não, e esse dia tive a oportunidade Assustador. de conversar com uma amiga minha, que é uma amiga muito querida, e ela me deu, ela disse, eu estava atrasado, e ela não é advogada, mas estava atrasado, coisa e tal, assim, e o meu filho tinha que fazer um resumo de um livro. O que ela fez? Apertou um botão, o resumo saiu na hora. Sim. E ele tirou a nota 10, foi melhor que todos os outros colegas. Não é isso que se quer. Não é isso que se espera. Para Sem ser um nenhum facilitador. Facilitador, Acelerador. pesquisas, Mas não auxílio pensar no da nosso qualidade. Isso que se espera da Sim. inteligência, não que ela substitua. Porque se nós pensarmos o seguinte, ela está aí para me dar o trabalho pronto, então não preciso de ti. Pensem. Se ela está aí para mim, olha, hoje nós temos engenheiros e arquitetos que podem apertar um botão e dar todo, inclusive com a questão do projeto arquitetônico, projeto estrutural, o projeto elétrico, pronto, zero. Não podemos dar esse poder para a IA. E eu pergunto para vocês, por que eu preciso então desses profissionais? Que são caros. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Então, isso eu falo, quando perguntaste da questão do empreendedorismo, hoje no mundo inteiro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, está intimamente ligado às questões tecnológicas. Mudou a visão. Sem dúvida. Para quem achar que o empreendedorismo basta eu estar no sangue, não. E aí que entramos nós. Aquelas pessoas que vão assessorar o empreendedor. Claro. Aí que vem o jornalista que vai ser o assessor de uma empresa, né? E a assessoria é muito importante para dizer o seguinte, tem momento de falar e momento de calar, entendeu? E no nosso caso, na assessoria tributária, eu não faço assessoria tributária, também faço defesas tributárias, eu faço...
busca de direitos dos empresários junto ao judiciário, administrativo também. Mas eu sempre digo, calma, tá? Nós temos que saber o seguinte, é isso que nós queremos, é isso que nós buscamos, é nosso mesmo, né? Eu tenho esse direito, eu vou conseguir provar isto, né? Aí, não, mas eu consultei lá, eu botei lá e deu todo o direito nosso. Bom, então tu não precisa de mim para dar essa consulta. Já tem eu estou dizendo o seguinte, não é só isto. Esse é o desafio. No universo em que a inteligência artificial está tomando conta, quanto mais humanas forem as relações, mais éticas elas se tornam. Então é um limiar. Como usar essa tecnologia de maneira que isso não fira o caráter ético realmente das relações, né? É o grande desafio dos novos tempos. É o grande desafio. A geração passada empreendia de uma maneira completamente distinta. Então, a gente fica trazendo esse refletir aqui com cada empresário que passa por esse sofá, porque realmente nós estamos ainda tateando, nos adaptando a esse novo momento, né? E aí você trouxe o exemplo da sua amiga. Matou-se ali uma oportunidade de produção de linha de raciocínio, de conhecimento, de fortalecimento intelectual com a facilitação. E o que se ensina nesse momento eu não preciso pensar. Exatamente. Eu não preciso mais pensar. E isso é muito grave, isso é muito sério. Se nós notarmos assim, no ponto de vista da família e da criança, isso não iniciou agora. Quando nós facilitamos a entrega, e eu não estou dizendo que não deveríamos ter feito isso, mas com algum cuidado, a entrega de um iPhone, de um telefone celular, que nos dá tudo naquele momento, facilita a vida da pessoa. Vocês são bem mais jovens do que eu, mas eu sou o tempo da pesquisa. Claro. O meu facilitador, quando eu iniciei a trabalhar com o direito, o meu computador era um CP500. Sabe o que era um CP500? Eu tirava a memória e levava para casa. Olha só. Entendeu? A memória ficava de um lado e lá o que rodava ficava do outro lado. Tirava e levava para casa. Depois foi adaptando, depois vieram outros 280 assim por diante. Mas isso, entre o CP500, eu estou dizendo isso para formar uma linha de raciocínio do tempo. Claro. Entre o CP500 e os novos computadores foram 10 anos. Foi tudo muito rápido. Enquanto nós estamos conversando, batendo esse bate-papo, essa entrevista, a tecnologia mudou. O que era não o correto, mas o que era o facilitador há uma semana atrás já não é mais. Já não é mais. Já mudou bastante. É isso que nós temos que tomar cuidado. E esse é o desafio. Não só para o empreendedor, mas para nós, para a família inteira, para a sociedade, para os nossos amigos, para que a gente tenha amigos de verdade, para que a gente possa sentar e discutir um processo, um procedimento que é muito importante para os advogados, muito importante para os empreendedores. É isso que nós queremos. Agora, de novo, o grande desafio é a era tecnológica. Sem dúvida. Olhando para a tua jornada profissional, né, que tem vários negócios, uma vasta participação que a gente vai falar no próximo bloco também, vinculada ao esporte, qual foi o maior aprendizado que você teve até aqui? Que você compartilha de bom grado com as pessoas, que sabe que isso também inspira? A convivência. A convivência com os colegas, com os amigos, com os novos amigos, a discussão sobre determinada matéria, a decisão conjunta, né? Eu sou sempre assim, digo assim, quando inicio uma reunião, eu gosto de convencer, mas eu adoro ser convencido. E isso que nós temos que ter em mente. O convencimento ele não pode ser só da minha parte, né? Um líder ele tem que ser convencido e convencer. A liderança, a gestão, o negócio em si é uma discussão ampla e interminável. Né? Então isso que eu entendo. E isso que eu aprendi na vida em relação a isso. A convivência, a exploração do conhecimento meu e das pessoas com quem eu convivo. Quando você se abre para a possibilidade de ser convencido, você abre para novas perspectivas, Com né? certeza. De olhar outros pontos de vista e, a partir daí, construir uma outra realidade que não seja só sobre o nosso ponto de vista, né? Quantas coisas tem à nossa volta que, às vezes, não é a nossa perspectiva, que outra pessoa nos presenteia com esse olhar, né? Mas a gente precisa fazer uma breve pausa aqui para o nosso intervalo. Já voltamos para conversar sobre negócios, sobre burocracia, sobre o internacional e tudo mais. Voltamos já.
te viu num relacionamento onde a sensação que tu tinha era muito mais de pressão, de se sentir pressionada e pressionado do que seguro, do que feliz? Bem, talvez tu estivesse passando, vivendo num relacionamento tóxico. Como é que a gente identifica isso, né? E de onde é que vem isso? Como é que se forma um casal num relacionamento tóxico? Bem, gente, o que a gente entende na psicologia, eu baseada na terapia do esquema aqui, quando a gente nasce e a gente se envolve com as pessoas que nos cuidam, né? A gente identifica esse ambiente conforme ele é nos passado, né? Então a gente acaba desenvolvendo esquemas. Por exemplo, uma pessoa com esquema de abandono é uma pessoa que na vida adulta acaba tendo dificuldades de se desvincular dos outros. Então tem muito medo de perder as pessoas. Amigos, trabalho, dinheiro, então várias coisas, né? Mas principalmente parceiro e parceiro amoroso. Então por quê? Então são pessoas que são mais dependentes emocionalmente, que acabam, sabe aquela coisa assim, pé 36, querer caber no pé 38? Então são pessoas que buscam caber na vida dos outros e que não acabam não reforçando sua própria identidade. Então o que acontece? Uma pessoa com esquema de abandono, por exemplo, pode se ligar a uma pessoa que tenha uma personalidade um pouco mais narcisista, né, ou traços narcísicos, onde a pessoa acha que todo mundo precisa fazer as coisas para ela. Então uma pessoa abusiva é uma pessoa que não respeita a identidade da outra pessoa e ela acaba fazendo coisas que deixa essa pessoa num certo cárcere privado emocional, né? E acaba invalidando completamente outra pessoa. Então como é que a gente identifica uma relação assim, né? Quando tu tá sofrendo gaslighting, por exemplo, gaslighting é uma situação onde a pessoa abusiva faz com que a pessoa vulnerável, então ali na relação, se sinta extremamente insegura das próprias decisões. Então faz com que tu duvide de ti mesmo, faz com que tu não saiba exatamente que tu disse, tu duvida, será que eu disse, será que eu não disse? E isso acaba virando uma confusão mental na vida da pessoa e a pessoa passa a depender desse abusador para validar as próprias coisas, né? Então a pessoa convence ela de que alguma coisa ela faz errado. Obviamente isso vai diminuindo, né, o repertório todo emocional dessa pessoa e as ferramentas que ela tem de lidar com a própria vida. Críticas exageradas, uma pessoa que controla como se, mas é sutil, né? Coisas sutis, assim, não é aquela pessoa abusiva bravona, enfim. É uma pessoa difícil, mas é uma pessoa sutil que te convence que tu tá errado, que te convence que tu fez alguma coisa que não foi muito legal. Essa roupa, não sei, acho que a roupa da fulana é melhor. Então, essas mini coisas sutis acabam te fazendo com que tu sofra, né? Então, e aí tu vai lá, tenta fazer mais pra caber, tenta se sentir melhor, tenta se sentir mais bonito, bonita, tenta caber nessa relação de alguma maneira e a pessoa segue, assim, te espremendo emocionalmente. E o teu repertório cai. E aí a tua autoestima junto com isso também vai embora, né? E o que acaba? Muitas vezes acaba em depressão e ansiedade e essa pessoa acaba, o abusador então ele acaba afastando a família, os amigos e deixando a pessoa muito mais ligada nele, nela. Por quê? Né? Porque faz com que ele se sinta seguro, ou ela, né, se sinta seguro e que a vítima não vai estar envolvida com ninguém. Então, muito cuidado se tu tiver numa relação assim, onde esses comportamentos abusivos estão presentes, né? Porque não necessariamente seja um narcisista, né? Uma pessoa com uma personalidade narcisista, às vezes sim, muitas vezes sim, mas muitas vezes são essas vulnerabilidades atrapalhadas que fazem com que a pessoa invada a tua vida, a tua individualidade de tal maneira que tu passa a não se reconhecer mais. E aí tu tem que entender assim, se tu tá numa relação hoje, te pergunta se na tua relação tu tem liberdade de falar, tu tem liberdade de escolher as tuas coisas, se tu pisa em ovos para falar com a pessoa, se tu tem dificuldade de comunicar alguma coisa ou de fazer alguma coisa por medo da reação dessa pessoa, né? Então presta atenção, tenha muito cuidado, porque tem coisas que numa relação, quando elas são escancaradas, assim, fica fácil a gente ver. Acontece que num relacionamento tóxico essas coisas são sutis e a longo prazo. E a gente não tem coragem de falar pra ninguém que tá passando por isso, porque tu passa a duvidar de ti mesmo. Como é que eu tô numa situação assim, né? Então isso acaba sendo vergonhoso. Então não tenha vergonha. Se tu tá passando por uma situação assim, que tu tá se sentindo oprimida, com a tua autoestima baixa, com dificuldade de tomada de decisão e de fazer qualquer coisa em relação à tua vida,
para e pensa assim, se tu tá conseguindo dar os teus limites, teus próprios limites, né? E de alguma forma busca encontrar esses limites. Tem muita informação na internet, tem muita informação que pode te ajudar, podcasts e coisas que vão te ajudar a lidar melhor com os teus pensamentos e vão te ajudar a ter comportamentos direcionados mais a você do que essa outra pessoa. Busque ajuda, né? Ajuda, porque assim, um relacionamento não é algo que aprisiona. Relacionamento é para te sentir livre, feliz, com muita qualidade de vida. 2. Um beijo. Voltamos com Visionários. Agora a gente vai falar sobre um assunto denso, burocracia. O Brasil é um país burocrático. Que orientações você nos compartilha para buscar desburocratizar todo esse ambiente empresarial e empreendedor também? A burocracia, ela depende essencialmente do poder político, né? E eu vou mais longe, do poder do político, né? Desburocratizar um país como o Brasil é hercúleo, não é fácil, né? Ainda mais que a tendência é não facilitar, né? Então o empreendedor tem que procurar, primeiro, uma boa assessoria, saber aonde que ele quer chegar, saber aquilo que ele quer alcançar com o seu negócio, né? Que a burocracia não está só no tributário. A burocracia está em todas as coisas. Nós temos aí as secretarias, ministérios para tudo, quando tu vai iniciar um negócio, quando vai iniciar uma obra, ou vai iniciar uma edificação qualquer, tu leva muito tempo por causa dessa burocracia. Então o empreendedor tem que saber o seguinte, primeiro, ele tem que se impor como empreendedor. Ele tem que se impor, e mesmo frente à burocracia do país. Ele tem que procurar bons assessores para dizer o seguinte, não é isso que eu quero, né? A definição do meu negócio não é esse, eu tenho um custo a pagar e eu tenho que definir muito rápido isso. Tá? Então ele tem que se impor e saber aonde que ele quer chegar. Porque se ele depender do governo, a esperar do nosso governo, e aí é uma crítica que eu faço, e essa crítica eu faço sempre, né? Não vai a lugar nenhum. Porque o governo ele não tem interesse no empreendedorismo. Né? E eu não estou criticando o atual governo, estou criticando o governo lato sensu. Todos os governos, nos últimos 20, 30 anos, nós não encontramos um governo que entenda o que é o empreendedorismo. A importância do empreendedorismo para a economia, para a geração de mão de obra, de renda. Ele que faz girar a economia. É ele que faz girar a roda. E se não girarmos a roda, nós não vamos ter uma economia boa, perfeita. O momento que eu acho que eu pago o salário do meu funcionário, ele vai ao supermercado, compra, o supermercado tem que comprar novamente de alguém que tem que produzir, e eu vou lá para o agronegócio, ele vai ter que produzir de novo, depois ele vai ter que colocar esse alimento no mercado, através de uma fábrica, e isso tem que girar. E não é o governo que faz girar isso, é a economia e o empreendedorismo. Então, a burocracia, ela deveria ser, não deveria acontecer. O governo deveria ser um facilitador, primeiro, tá? Mas se ela existe, se eu vou entrar num negócio de empreendedorismo sabendo que ele existe, eu vou ter que passar por cima disso. Claro. Né? Com ética, com disciplina, com organização, mas vou passar por cima disso, senão não vai acontecer nada. Com certeza. E Mário Sérgio, você lidera equipes e projetos de alta complexidade, né, à frente de muitos negócios. Na sua visão, o que diferencia um gestor inspirador de um gestor que ele é apenas técnico? A liderança é saber ouvir seus liderados. Essa é a diferença grande. Né? Primeiro, a liderança tu adquire não pela ordem, sim pela credibilidade que tu passa para os teus gestores também. Né? Porque o líder é um gestor administrador, e os outros são os gestores de qualquer ponto de campo. São capacitados tanto quanto ele, né? Mas aí alguém tem que liderar. E os liderados têm que acreditar que o seu líder pode levar ao resultado que todos esperam. É essa liderança que temos que fazer, eu entendo que é necessária. E falando em liderança, como implementar políticas de inclusão e de diversidade dentro do universo empresarial? A diversidade, a inclusão, é fantástico o tema, né? Nós teríamos aí uma pauta de 2 dias, eu sempre digo, porque a inclusão, até alguns anos atrás, foi vista como um problema, tanto que nós tivemos que implementar, os governos tiveram, e aí sim os governos implementaram, alguns planos de governabilidade para que a inclusão fosse vista com bons olhos. É necessária a inclusão. A inclusão faz parte disso. Nós temos que pensar o seguinte, os excluídos por qualquer motivo,
que não foi eles que criaram, não foi eles que fizeram aquilo. Nós temos que absorver os incluídos, mas manter eles nos mesmos níveis de todos os outros trabalhadores, de todos os outros gestores e tudo mais. Tá? A inclusão envolve qualquer motivo de raça, raça, cor, conceito, religião, opção sexual. Né? Não temos que definir o que é o que. Nós temos que incluí-los. Essa é a verdade. E não pode ser incluído por camadas. E o entendimento meu, não, hoje eu vou incluir os negros, amanhã eu vou incluir os LGTBs, e amanhã eu vou incluir... Não! A inclusão ela tem que ser parelha. Nós temos que incluir os incluídos numa mesma inclusão. Senão você exclui outro grupo. Se você vai em camadas, você exclui o outro. Exatamente isso. Eu estou criando uma guerra desnecessária, uma guerra silenciosa, que no Brasil ela foi, nos últimos 200 anos, foi uma praga. Foi uma praga. No mundo inteiro, mas no país principalmente, porque nós estamos vivendo. Foi uma praga. E nós temos E aí o papel da liderança, né? E outra coisa, nós temos uma dívida muito grande com eles. Sim. Nós pensarmos como nós tratamos principalmente as pessoas pretas desse país nos últimos 200 anos, nós temos que recuperar isso de alguma forma. Eles estão no mesmo nível nosso, e capacidade é a mesma coisa, não se mede a inteligência pela cor, não se mede a qualidade pela cor, não se mede amigo pela cor, não se mede, eu estou dizendo isso porque isso teve um efeito muito grande, teve uma divisão de águas e agora nós temos tendo que ter, inclusive incluí-los por legislação, que eu acho um absurdo. Um absurdo. Mas tem que fazer. Mas nesses momentos de transição é importante que se venha políticas para que se inclua e isso faça parte do contexto, para que lá na frente isso não seja falado. Seja uma normalidade. Então agora tem que ser imposto. Para quebrar a barreira. Exatamente. Depois isso não vai ser mais assim. A imposição de termos pessoas com qualquer deficiência na obrigatoriedade de uma empresa que tê-los. Não, nossa, pela qualidade. Claro. Mas nesse momento é preciso fazer assim. Sim. Né? Mesmo que eu entenda que isso é um problema para quem está entrando no mercado de trabalho, por exemplo. Claro. Ah, tu só entrou porque isso, aquilo. Não. Cada cota. Pela qualidade. Pela qualidade. Tá? É um rumo que nós temos que ter para esse país, né? É um desafio muito grande. É que mexer o Brasil é um elefantinho branco, né? Muito grande para mexer. Mas temos que mexer. Mas temos que mexer. E aí não vamos botar a culpa só no seu governo. Tem que começar por nós, por todos nós. Se cada um fizer dentro da sua casa, educando seus filhos. Começa na família, com a educação dos seus filhos, nas escolas, a educação dos seus netos, nas escolas, tendo isso como uma normalidade. Porque a inclusão ela é uma palavra para mim muito forte, né? A inclusão é uma palavra muito desafiadora no sentido do conceito dela, né? Eu tenho que incluir para poder resolver um problema de uma camada, de uma determinada sociedade, dos excluir. Porque se eu vou incluir é porque estão excluídos. Com certeza. Não tem outra palavra para dizer isso. Exatamente. Entendeu? Então isso para mim é ruim. Mas tem que ser feito dessa forma, como tu disseste. Senão não vamos a lugar nenhum. Vamos falar um pouquinho de OAB, a Ordem dos Advogados Brasileiros, coordenador do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB do Rio Grande do Sul. Sem dúvida, um espaço muito importante, né, para falar disso. Fala um pouco mais dessa conexão com a OAB. Vamos lá, o Tribunal de Ética e Disciplina ele existe para que nós possamos entregar para a sociedade advogados éticos, honestos, advogados que tu vá confiar, porque muitas das vezes tu entrega o seu patrimônio, entrega a sua família, entrega a sua vida, entrega a sua visão de bens, entrega uma adoção, e tu precisa que o advogado seja ético. Então, o Tribunal de Ética e Disciplina, infelizmente, nós afastamos aqueles advogados que não se dão bem com isto, né? E temos que fazer regularmente. É ruim, é espinhento, né? Eu sou presidente de uma das turmas e sou coordenador geral do Rio Grande do Sul em relação ao Tribunal de Ética e Disciplina. Temos um presidente, que é o Dr. Ayrton Ruschel, temos o Dr. Gabriel Moreira, que é o vice-presidente, né? Mas o Tribunal de Ética não é uma comissão, é um órgão à parte. Nós temos uma definição muito grande que as decisões que nós tomamos são nossas, né? Não há a OAB, tanto nacional, ela administra, mas não se mete. É como se fosse um juiz. Claro. Um juiz, ele toma a sua decisão, o conceito natural do juiz. O conceito natural do julgador tomar uma decisão é dele. Porque nós temos as decisões nossas, podem ser revistas através de recurso e tudo mais, mas o principal é entregar
advogados éticos. Muitas vezes tu já ouvi, nós ouvimos falar em algum momento da nossa vida o seguinte: a empresa está me incomodando, a pessoa me incomodando, agora entreguei para um advogado, agora ele vai ver o que é bom. Nós não somos milagrosos. Né? Nós temos que trabalhar com ética, com aquilo que nós temos, Claro. mas com responsabilidade em relação ao contrato que nós assinamos, e sabemos que o processo é deles. Nós somos o facilitador, nós somos atividade meio, né? Nós não somos parte, e quando ganhamos um processo, o dinheiro é dele, não é nosso. E muitos dos colegas não entendem assim, e esses são afastados. É muito importante, não só no Rio Grande do Sul, para no Brasil, porque o tribunal no Brasil inteiro, e cada uma das seccionais, como a OAB do Rio Grande do Sul e outras, tem o seu tribunal. E o tribunal visa, isso para quem está nos ouvindo, nos vendo agora e nos ouvindo, o tribunal visa entregar para a sociedade advogados próprios, advogados éticos, advogados responsáveis, para que você possa contratá-lo e saber que vai receber o seu direito, mesmo que não receba o seu direito, aquilo que tu acha que é justo, né? Houve um julgamento justo de parte do advogado. Claro. É isso o Tribunal de Ética e Disciplina. Sim. E vivemos em um país onde a estabilidade política, a estabilidade econômica é uma presente na nossa vida desde sempre, né? Entra partido, sai partido e é uma constante. E isso gera muita instabilidade e insegurança do empreendedor, do empresário. Como tornar o Brasil mais competitivo para atrair investimentos no mercado exterior e até local, né? Porque a gente fala, né, o país é muito grande, como a gente vê empresas aqui do Sul indo lá para o Norte, porque lá tem incentivo fiscal, porque lá tem uma mão de obra, uma condição diferenciada. A insegurança jurídica e tributária no país, ela arrasa negócios. Vamos ser claro. Ela termina com alguns negócios, né? Mesmo que a pessoa queira empreender, queira ser empresários, né? Nós temos que estabelecer algumas questões em relação às empresas. A ética na empresa é importante também, para essa disputa que tu coloca agora. Essa disputa entre Norte e Sul, isso não é só o governo que é o culpado. Muitos empresários entendem que eu tenho um baita negócio, eu posso passar por cima dos outros, eu não vou cuidar da minha questão social dentro da minha empresa, eu vou ter, não vou ter uma definição de negócios, né? Então nós temos que definir muito bem. A Europa cuida muito bem disto, né? Ela tem alguns programas que acabam tirando do mercado empresas que ensinam muito bem com a ética. O ESG, né? O ESG que nós estamos tentando colocar no país, no Brasil, né? Mas só que o ESG europeu é diferente do nosso, né? Então, colocar isso no nosso mercado para fazer com que o empreendedor entenda que o seu negócio, acima de tudo, é social, tem uma responsabilidade com o meio ambiente, ela tem uma responsabilidade tributária também, é importante isso, né? Muitas vezes, nós falamos aqui no primeiro bloco da culpa do governo, nós vamos pensar no empresário também, nós somos mal empresários também, que procuram o seguinte: quanto menos imposto eu pagar, tá? Melhor eu vou ter rentabilidade. Não é verdade. Não é verdade, porque o imposto é aquele valor que o governo deveria, tá? Vamos pensar assim, mas vamos lá, o governo deverá usar para ter estradas, para questões de melhorar a questão social, médicos, hospitais, tudo. Esse é o imposto. É esse que deveria estar. Agora, se eu me furto e pagar o meu imposto como empresário, e eu com isso vou disputar o mercado junto com o meu vizinho que paga tudo, onde que está a ética também do empresário? Claro. Né? O ESG também, que é europeu, e ele veio aqui para nós certificarmos empresas, mas certificarmos de verdade. Esse é um problema que nós estamos enfrentando nos últimos anos também, né? Nós temos aqui o Dr. Roberto Saraiva, que é um especialista em certificar empresas. Ele é professor em Portugal, na Universidade de Coimbra, está aqui lutando contra isto, né? Procurando, inclusive, gestores para trabalhar com ele, para que nós podemos certificar, mas certificar com a exceção da palavra. Não é meia dúzia de coisas, está certificado, tudo bem. A Europa não permite uma certificação de uma empresa brasileira ou qualquer lugar que não tenha uma certificação do ESG. Olha só.
Né? Esse é um negócio, e aí é a globalização, né? Uhum. É uma outra pauta que hoje precisa ser imposta, Exatamente. mas Vamos por um pegar o caminho. exemplo aí, uma empresa multinacional que tenha, por qualquer motivo, agredido alguém por uma questão de cor, por uma questão de opção sexual, tudo mais. Tá? Daqui um tempo, lá, a sua matriz vai cobrar isso dela e vai tirar essa empresa do mercado, aqui do Brasil, porque ela não seguiu a lei europeia Claro. da certificação. É isso que nós queremos para o mundo. Vamos falar um pouquinho de paixão agora, Mário Sérgio? Vamos. Relação com o Esporte Clube Internacional. Já foi presidente do Conselho Deliberativo, ex-vice-presidente do Esporte Clube Internacional no período de 2002 a 2010, conselheiro nato e conselheiro consultivo. Fala pra gente como é que começou essa relação com o Inter. 94. 94 para 95 nós começamos a pensar, conversar e tudo mais. Naquele ano o Grêmio, que é o nosso querido rival, né? Ele foi Querido rival. ele Com foi amor. com amor, só um pedacinho. E ele foi campeão da Libertadores naquele ano e nós não estávamos ganhando nada. Então vamos para. Tu não pode ficar só vaiando, tem que fazer alguma coisa para mudar. Eu sempre fui assim. E aí eu fui ser conselheiro em 96. 97 eu já assumi como presidente do Conselho Fiscal. Nosso presidente era o querido Paulo Zacchia, naquela época. Depois veio o Paulo Rogério Moretti, depois Miranda, e eu já assumi algumas coisas no Internacional. Depois, em 2002, eu fui o primeiro vice-presidente eleito, junto com o Fernando Carvalho e o querido Arthur Dalegrave, né, falecido já. E colocamos um conceito novo no Internacional naquele momento. O conceito é organização, trabalho e esquecer a política para ter os nossos assessores. O que deu? Nós fomos campeões mundiais em 2006, ganhamos um tal de Barcelona, lá um timezinho. Né? Pouca coisa. Pouca coisa. Nós ganhamos 2 Libertadores, uma Sul-Americana, né? Tá certo que não ganhamos nenhum Brasileirão, estamos atrás disso naquela época, mas ganhamos tudo que era possível naquele momento, como time, como clube, crescemos bastante, nós passamos de 10 mil sócios no início para 110 mil sócios. Né? Passamos de um patrimônio invejável, né? Depois tivemos a revitalização do Beira-Rio, participei também com muito orgulho, Giovanni Luiz, nosso presidente. Né? Depois disso, fui presidente do Conselho Deliberativo durante 3 anos, que me orgulha muito ter sido, né? É um cargo muito importante para qualquer clube do mundo. E essa paixão, primeiro, ela vem do meu pai. Evidentemente, meu pai sempre permitia. Eu sempre brinco, meu pai sempre permitia assim, não, tu não precisa ser colorado, tá? Mas se tu não for colorado, tu não come. Sem pressão. Sem pressão assim, nenhuma. Por livre e espontânea pressão. Pancada, né? E as minhas filhas também, eu tenho 3 filhas, 2 advogadas. Adotou a mesma frase do pai com as filhas? Não, porque eu De uma forma mais sutil. Não, levava não. Meu pai era marceneiro, então as condições financeiras deles eram um pouco diferentes. Pouca gente ia no estádio. As minhas filhas já eram sócios, já levava elas tudo, e elas adquiriram A paixão do meu pai. essa paixão. Então essa paixão começou por aí. Começamos por aí. Para te fazer futebol, tu tem que ter paixão, tem que ter amor. Porque o futebol só nos dá isso. Retorno financeiro, 0. Né? Mas eu agradeço muito a Internacional também, porque eu cresci no país inteiro. Eu fui Dr. Fábio Koff, falecido já, é uma mente brilhante, foi uma mente brilhante. Gosto muito dele, aprendi muito com ele. Nós éramos, o Dr. Fernando Carvalho ocupava uma diretoria do Clube dos 13 e era eu que representava o clube naquele momento. Então aprendi muito. Então, aprendi a fazer futebol. E futebol, não, agora eu vou passar para o outro lado do futebol, né? Que é a questão financeira do futebol. Né? O futebol, ele é, em termos de empresas, nas Estados Unidos, no mundo, ele só perde para o turismo. Em termos de rentabilidade. Quando se faz um jogo no Beira-Rio ou na Arena, que dá uma renda de R$1 milhão, R$2,5 milhões, 2, que é um jogo grande, ele movimenta 15 milhões na cidade. Claro. 15 milhões. Hotéis. Nenhum outro negócio movimenta 15 milhões como movimenta. Exato. Em todos os setores. Hotelaria, alimentação, roupa. Se vocês, véspera de um jogo do Grêmio ou do Inter do Grêmio, em um shopping, ou vários shoppings,
Os shoppings estão abarrotados de pessoas do interior, de outros estados, vendendo. Uhum. Vendendo. Ouso dizer que se não tem uma data como o Dia das Mães, Natal, os melhores datas deles. Né? Então movimenta mesmo. E movimenta negócio com jogadores, com naming rights, marketing. Né? E isso teve um crescendo muito grande. Crescendo muito grande. E eu tenho uma história que eu sempre conto. Nós estávamos discutindo lá na década de 2000 já, 2005, 2004, nós não éramos campeão do mundo. E nós tínhamos um Clube dos 13 que vendia para a Globo nossos jogos. Né? E estávamos numa reunião com o Dr. Fábio Koff, e o Dr. Marcelo Campos, que era o diretor da Rede Globo, disse o seguinte: olha, eu troco todas as redes, vendas de espaço que eu tenho para vocês, dou para vocês, e eu só quero ficar com isso aqui. E o que vem depois? O doutor Fábio nos chamou, disse assim: eu vou dizer não, Milton, porque isso aqui vai ser o negócio do mundo. Vocês vão ver, não aconteceu ainda, vocês vão ver futebol, vão ver novela, vão ver isso, vão ver aquilo, os negócios, vocês vão estar tudo aqui. Doutor Fábio Koff, isso... 2000, foi um visionário. Visionário. Hoje era ele que devia estar aqui. Ele foi um visionário e conseguiu passar. Não, ele disse. E o doutor Marcelo: não, mas vocês não sabem o que estão dizendo. Não, a gente sabe o que está dizendo. Eu enxergo tão bem o que está acontecendo que eu não vou te entregar. E hoje nós temos contratos para ver futebol, só tendo isso aqui. Perfeito. E qualquer negócio do mundo que se faz é isto. Então o doutor Fábio Koff foi um exemplo para mim. E era um juiz, o doutor Fábio Koff, quem não sabe, foi um juiz de direito, né, muito conceituado, né, não chegou a ser desembargador, porque preferiu o futebol, mas eu aprendi muito com ele. Então o futebol é uma paixão, é um negócio. Tinha um outro visionário de futebol, Dr. Ibsen Pinheiro, que diz o seguinte: ele foi presidente do conselho, ele não chegou a ser presidente do Inter. Dizia assim: Mário Sérgio, quando estava numa reunião, do Mário Sérgio, outras pessoas estavam junto, futebol é ótimo, porque trabalha são os 90 minutos. Então, e é verdade. E é verdade, quando se faz futebol, como no meu caso, eu fiquei 10 anos, como eu era vice-presidente e podia assinar pelo clube, fiquei 10 anos quase viajando pelo mundo pelo internacional para comprar jogadores, vender jogadores. Nós não tínhamos naquela época a facilitação da internet, para muitos casos. E fiquei muito tempo longe da família. Né? Eu saía para o clube 4 horas da tarde, voltava meia-noite, todos os dias. Exceção do dia dos jogos, que a gente ia mais cedo. Né? Então, assim, o futebol é uma paixão. Né? Mas me deu uma bagagem muito grande. Eu agradeço muito pelo futebol. Me deu eu passei a ser uma pessoa conhecida também por causa do futebol, além de ser por causa da OAB também, que eu gosto muito, por causa do futebol. A OAB também me deu. Eu sou, além disso, só voltando um pouquinho para a OAB, tá? Eu sou membro de outras comissões. A principal delas é a comissão tributária da OAB. E com isso a gente consegue acompanhar todos esses acontecimentos. E entre nós, que somos... essa comissão é formada por muita gente, além de advogados, nós temos procuradores municipais, estaduais, federais. E nós temos uma discussão mais ampla ali, mais séria, mais célere. Ela é uma discussão assim que leva aos caminhos da gente fazer reflexões. Volta naquilo que eu digo, olha... convencer e ser convencidos. Né? Produzir então, conhecimento de reflexão. E esse conhecimento a gente consegue levar também para os nossos negócios, para os nossos clientes, para a vida. Né? E o futebol é a mesma coisa. O futebol nos dá alguma coisa assim, muito interessante, que é amizades, conhecimento, discussões, alargamento da nossa, às vezes, da nossa inteligência, só que a gente consegue expandir, descobrir que nós não somos tão inteligentes como nós pensamos, e isso às vezes é um tapa de realidade em algumas pessoas, né? As pessoas acham, não, na minha área eu sou o conhecedor, não é verdade. Permita-se estar errado. Exatamente. Nós sempre temos a aprender. A lição de vida que eu sempre dei é o seguinte, assim, ó, sempre vamos estar aprendendo. Tá? E se tu está aprendendo, tu tem a obrigação de transmitir esse aprendizado. Senão, tu não vai a lugar nenhum. Sem dúvida. Vou fugir um pouquinho do protocolo, mas fiquei com curiosidade e eu te faço uma pergunta. Uma história icônica nesse universo do futebol que você possa compartilhar com a gente. Algo que tenha te marcado profundamente. Talvez tenha centenas. Tem. Mas a mais de todas que você pode trazer aqui para os visionários. Eu teria várias, futebol, as viagens que a gente fez, tudo mais, mas eu tenho uma assim, sensacional, aconteceu na Colômbia.
era eu, Arthur Alegrave, vice-presidente. O Fernando Carvalho não gostava de se meter em festa antes do jogo, e não gosta até hoje, Sim. mas não gostava como presidente. E nós fomos o presidente da Colômbia, né, que na época era uma pessoa tinha assumido e estava jurado de morte, e tinha a questão das guerrilhas deles lá, que eram muito grandes, facções, e nós fomos convidados para um jantar no palácio. Meninas, nós primeiro fomos buscados na coisa pelo carabineiros dentro do hotel. Fomos só eu, o Fernando e o Arthur Alegrave, e 10 carros de um lado e 10 carros dos outros, e a carabina aqui, meu Deus do céu, onde é que nós vamos? Para chegar lá... Estou sendo sequestrado ou vou para um jantar? Exatamente. O que vai acontecer conosco, né? E os outros foram para belíssima praia que tem lá, e nós fomos para lá para o tal de jantar esse. Bom, dentro do carro já começou a pensar, acho que eu não deveria ter aceitado esse convite. Chegamos lá. Vou ligar o GPS localizador, vou mandar para alguém. Uma última mensagem para a família. Chegando no palácio, nós passamos por 7 revistas diferentes. 7, e uma atrás da outra, para chegar. Aí chegamos no ambiente, sentamos, aguardamos, aí chegou primeiro a assessoria, nos fizeram um questionário. Quem nós somos, a nossa família, a ideia nossa de estar ali, pô, é um jogo de futebol. Claro. O Arthur queria ir embora e não conseguia. O Arthur na alta não, vamos embora disso. Mas não, Arthur, agora já estamos aqui. Claro. Gente, nós passamos por tudo isto, e não, acabamos jantando com o presidente, com a família dele e tudo mais, tá? Claro. Mas nos marcou muito, porque aquilo foi a coisa mais importante para nós do que o jogo, né? Nós termos ido a um palácio e voltamos com os carabineiros e tudo mais. Chama a atenção que os guardas carabineiros lá, olhando para eles, não tinham mais que 12, 13 anos. Claro que tinham mais, mas eram tudo magrinhos, coisa e tal. Claro. Então, isso foi... Eu teria, assim, várias histórias para contar para vocês, várias do futebol, mas essa me marcou muito, né? De ir para um jantar com alguém e ser levado como se fosse alguém que seria sequestrado, por exemplo. Teve um momento que nós tivemos medo. Tenso. Eu imagino. Tenso, sim. medo mesmo, né? Vem cá, será que nós voltamos? Nós estamos num país deles. Claro. Né? E de a pouquinho vendo que nós estávamos com alguma droga e deu. Foi isso, uma história assim bem... Depois passou, a gente ria bastante, né? Mas tem outras bastante... que podemos contar para vocês, assim, em um outro programa, numa outra hora. Claro, não, com certeza teremos que ter mais um momento para essas trocas. Futebol, assim, é sensacional. É apaixonante. É apaixonante fazer futebol. Eu sempre digo assim, quando a gente fazia futebol e tomava 4-0 domingo, nós não tínhamos tempo de chorar. Segunda-feira tinha que abrir o clube e pagar as contas. Nós não tínhamos tempo de reclamar, né? E quando tu faz futebol... tu tem que ir lá e entrar no vestiário e para eles que a gente tem que jogar, que eles têm que jogar mais. Não é bem assim. E aí eu te pergunto, vou fazer o gancho com o futebol. Quando você falou aqui de futebol, mais ainda, né? Porque toda a conversa foi, mas no futebol mais ainda a gente viu brilho nos olhos. Brilho nos olhos e paixão. O que tu traz da experiência do futebol para o Mário Sérgio, líder e gestor? O que não fazer? No futebol a gente toma decisões equivocadas por paixão, né? E eu sempre tenho, há muitos anos, eu tenho uma palavra, tenho uma frase que eu julgo muito importante para qualquer pessoa, para qualquer momento e qualquer fato. Quando a gente fica brabo, a gente fica burro. E quando a gente fica burro, a gente vai dizer coisa que dali a 15 minutos, 10 minutos, vai se arrepender. Futebol é uma coisa. Esse é o aprendizado aqui no futebol. Muitas vezes a discussão, né, ela não leva a lugar nenhum a não ser a paixão. E a paixão, ela tem que ser consumida no teu coração. Tá? Porque paixão e o coração, elas são... Vive a alma e o coração, elas vivem juntas. Tá? A discussão que ela transcende a questão do futebol e vai para a questão pessoal, ela é a mesma coisa nos negócios. É a mesma coisa. No ato empresarial, tu tem que aprender a ouvir. Né? Tu não pode dar opinião sem saber ouvir o que pensa o teu interlocutor. Por quê? A opinião dele pode ser a mesma tua. Né? Tu não pode ir para uma reunião armado. Né? Eu digo assim, não, eu vou lá e vou dizer não. Uma reunião, ela vai andar. Ela vai acontecer. Tu vai ter que mudar o rumo da reunião
para o interesse do negócio de vocês. Uhum. Tu não vai armado nunca para uma reunião, ou tu tem que ir para um propósito. Claro. Mas como chegar àquele propósito, pode acontecer de várias formas na reunião. Isso é importante. O futebol me trouxe isso. O que não fazer, a sensatez de ponderar antes Diz que não fazer. de dizer alguma coisa. Exatamente. E eu vi aqui nos seus projetos futuros a intenção de se tornar mentor e palestrante. O que te motiva a compartilhar o teu conhecimento? Quando se entra num órgão como a OAB, ou como se sai do internacional, onde um conselho deliberativo, onde tu dirige 300, 400 conselheiros, onde tu consegue dirigir ou ser presidente de uma turma, ser coordenador, isto te leva a estudar o tema, porque para ti ser coordenador ou ser um presidente ou um vice-presidente de um clube, tu tem que conhecer o que está fazendo. E eu procuro ter a leitura exata, ter o estudo exato que eu estou fazendo. Isso me ajuda, pô, se eu consigo fazer isso, eu consigo passar para os mais jovens a minha experiência. Isso me leva àquele que eu já estou dando palestras e quero continuar dando palestras. Sensacional. Palestras, fala um pouquinho sobre o... Palestras voltadas para um tema, sempre. É o ética, a última que eu dei, ética no direito, a questão do futebol e a questão do limite das questões do futebol, o gerenciamento do futebol, o gerenciamento tributário das coisas e principalmente na questão do empreendedorismo. Sensacional. A pergunta que todos os nossos entrevistados não saem daqui sem responder. De forma objetiva, o que é ser um visionário para o Mário Sérgio? Visionário é não enxergar à frente, mas saber que todo o teu conhecimento lá de trás pode servir para um laço para te olhar para frente. Isso é ser visionário. Eu não vou a lugar nenhum se eu não souber por que eu vou naquele lugar. Se a pessoa pensar o seguinte, não, eu vou agora lá, a Fernanda, eu quero ser repórter nem ela. Não é assim. Tem que ter conhecimento daquilo que eu estou fazendo. E o conhecimento se adquire. E por isso eu digo assim, ser visionário é pegar o meu conhecimento todo, o passado e o presente, para fazer aquilo que eu pretendo fazer no futuro. Né? Isso me leva a crer que eu vou conseguir dar palestra, por exemplo, com credibilidade. Vou dar assessoria com credibilidade. Por quê? Eu tenho que conhecer do que eu estou falando, o que eu estou fazendo. Senão tem uma palavrinha chamada fracasso que vai acontecer. Com certeza. Muito bom. Que conversa inspiradora, né? Muito boa. Precisamos de outra oportunidade para aprendemos muito. Mas... Deu para notar que eu gosto de falar, né? Isso é muito Gostamos, bom. Né? Então tá. Gostamos. Mas é bom quando o convidado, quando o entrevistado, ele conversa, ele senta aqui no sofá e a conversa flui. E aí a gente sempre fala, né? Cada entrevista é uma oportunidade também de aprendizado. A gente de conhecer pessoas, de conhecer história, de conhecer negócios e de aprender. Então, fico muito grata por compartilhar com a gente tudo isso que você trouxe para a gente, eu e a Fernanda, e para os visionários que nos assistem aqui. Eu que agradeço pelo convite, me senti muito bem com vocês. Que né? ótimo. Quando a gente consegue bater um bate-papo, ficar solto, conversar sobre aquilo que vocês colocam, ir além disto, né? Isso faz com que o convidado, o entrevistado, e eu não me sinto entrevistado, sempre um bate-papo, claro. Ele se sinta bem também. Olha, parabéns, o programa de vocês já deu certo. Já deu certo, a gente ouve muito, fala muito bem de vocês, já deu certo. E eu, pode acreditar, eu serei uma das pessoas do marketing do programa de vocês de agora em diante. Olha, ganhamos a chancela de Mário Sérgio Martins, isso tem muita relevância. Mário, obrigada pela tua presença. A gente vai ficando por aqui com o Visionários e voltamos de terça a quinta, às 10 horas da noite, aqui na RS Play, canal 524 da Claro TV. Até o próximo programa. Até.